ao nosso vosso podcast Open Source. Estamos aqui numa edição especial. Fazemos parte aqui da equipa aqui do Digital Summit. Estamos aqui presentes no Digital Summit Angola, que se realiza hoje, 27 de novembro, aqui no Hotel Palmeiras. Teremos aqui várias entrevistas, vários players no mercado tecnológico. Teremos aqui o Hélio Santana, que falaremos aqui um bocadinho sobre a transformação digital no país. Vai ser uma entrevista enriquecedora, onde vamos abordar vários aspectos deste mesmo tema. Temos o Hélio, que é Customer Success Director na Neo Cognito. Ele que é consultor sênior, docente universitário e com vasta experiência em transformação digital em Angola. Hélio, bem-vindo. Marco, muito obrigado. É um prazer estar aqui nesta conversa e abordar aqui sobre a tecnologia e o potencial da tecnologia para o nosso mercado. Boa. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Hélio, já começamos assim muito rapidamente, passando aqui pelo um panorama geral do país. Tinha aqui uma questão: como é que avalias o estado da transformação digital em Angola? Estamos a evoluir rapidamente ou ainda estamos nos primeiros passos? Nós já não estamos propriamente nos primeiros passos, nós estamos a evoluir a uma velocidade considerável, até por demanda de mercado. O nosso mercado, para tornar-se competitivo face à necessidade de se posicionar a nível internacional, tem vindo cada vez mais a acelerar no processo de transformação. Tem obrigado as empresas e o setor público a seguir esta dinâmica. Isso através não só da implementação de projetos no que envolvem a tecnologia, mas também aqui a construção ou o delineado de políticas que de alguma forma visam balizar ou acompanhar este crescimento de transformação. Logo, nós já estamos em passos acelerados, que eventualmente fazem-nos refletir se a velocidade é a que nós pretendemos ainda, ou se precisamos acelerar ainda mais. Ok. Mas dirias que qual seria o nível de maturidade digital das empresas? Qual é a sua opinião em relação a isto? Sim, nós temos uma realidade atípica no nosso mercado. Nós temos empresas hoje já totalmente digitalizadas, empresas já nasceram no digital, certo, e todo o seu percurso é digital e tem um ecossistema que depois precisa ser digitalizado. E temos o outro lado do mercado que ainda não é digital. Existem empresas em que já se fala de problemas na utilização da inteligência artificial, mas outras empresas que o seu problema ainda é conectividade e outra digitalização, ou seja, tirar os processos manuais. Então nós vivemos dois momentos. Nós não estamos com o mercado totalmente digitalizados para depois olharmos a otimização desse processo. Existe a necessidade de digitalizar parte do mercado e uma outra parte que já está no digital. Então o nível de maturidade aqui ainda é baixo, médio-baixo, no que toca à transformação como um todo. Porque ainda precisamos digitalizar algumas empresas. E falo de processos mais simples, como, por exemplo, a questão da faturação a nível das empresas, da conectividade. Ainda existem essas dificuldades. E conseguimos perceber isso quando olhamos para empresas que têm polos distribuídos por todo o país, não somente em Luanda. Ok. Mas falando do avanço tecnológico, e podemos dizer que é o central da produtividade empresarial. Um dos temas centrais aqui do Summit é a inteligência artificial aplicada à produtividade empresarial. Na sua opinião, onde é que a IA já está a gerar resultados concretos? Para algumas empresas já consegue se otimizar aquilo que são as tarefas diárias na produção e análise de dados. Isso já é um facto. Algumas já se consegue trabalhar isso. Então, no quesito otimização das tarefas diárias, já aqui algum nicho que assim o faça, mas não estamos a falar de todo o mercado. E isso já consegue se refletir a nível daquilo que é a resposta no mercado dessas empresas. Mas consegues de alguma forma identificar alguns setores que já mais se beneficiam? Setores mais maduros, como o financeiro e de oil and gas. Esses são os setores que estão um passo à frente naquilo que é a componente da adoção das tecnologias e, nomeadamente, a inteligência artificial. Agora, os outros setores estão a acompanhar, mas com uma velocidade menor. Pronto, sabemos de alguma forma que implementar a IA nem sempre é simples, né? Conforme muitos às vezes parecem mostrar ou parece ser. Quais são
digamos, na sua opinião, qual seria os maiores desafios para a adoção de IA em Angola e como superá-los? Eu acredito que os maiores desafios rondem em preparar o mercado, e é aquilo que nós estamos de alguma forma a fazer, nomeadamente a composição de políticas, a revisão do processo educativo, ou seja, educar os estudantes e futuros profissionais já na adoção da IA. Isso por si só depois vai assegurar a implementação a nível das empresas. Nós não podemos pensar que as tecnologias devem ser colocadas no topo da pirâmide, que são as empresas. Elas devem ser balizadas com alguma fundação através da criação de políticas que regem aqui a sua utilização e adoção por parte das empresas, a preparação dos profissionais, porque tecnologia é ferramenta. O centro são as pessoas, então nós temos que partir da base como os futuros profissionais que vão atuar no mercado daqui a 3, 5 anos estão a ser preparados. E isso nos obriga a rever aquilo que é a nossa grelha curricular nos diferentes níveis de ensino. E como é que nós estamos a preparar isto? E depois, como as empresas estão a adotar? E como é que está a ser feito esse processo de transição? Então, isto nós já estamos de alguma forma a fazer. E isso é recente porque está a decorrer neste momento, até o final desta semana, a consulta pública da proposta de lei para a inteligência artificial. Isso é um passo importante, porque não obstante a utilização por parte das empresas, precisamos ter as balizas. E é aí que nós estamos a trabalhar. Ok, perfeito. Pronto, mudando aqui o foco, um bocadinho o foco, o talento é essencial, né? Termos aqui talentos para, de alguma forma, podemos aqui, digamos, superar aqui, preparar, né? Talento preparado para o mercado tecnológico. E eu queria perceber aqui se, na sua opinião, se jovens estão mesmo preparados para esse mercado tecnológico, na sua opinião. Eu acredito que a preparação é contínua, mas nós cada vez mais estamos a preparar o nosso capital humano para um mercado altamente competitivo, que é o mercado das tecnologias. E, então, primeiro é que nós temos um potencial humano muito grande. Angola tem mais de 36 milhões de habitantes. Isso mostra o nosso poder enquanto detentores de capital humano. Por outro lado, o angolano por si só é criativo e é propenso à adoção de tecnologia. Isso por si só dá-nos aqui uma vantagem muito competitiva no que toca à adoção de tecnologia. Agora, precisamos rever, é um ponto que eu falo muito, que é rever como nós estamos a preparar, como é que está o nosso ensino, como é que estão as empresas a expor, como é que estão as parcerias entre as empresas, o setor tecnológico e empresarial, com as universidades, que fomentam a investigação e desenvolvimento, porque a evolução vai partir daí. Então, mas no que toca ao talento natural, nós temos. Só precisamos de lapidar este talento e orientar. Talento sem orientação muitas vezes não produz os resultados esperados. Então nós precisamos orientar este talento. E é através dessas parcerias com as universidades e os médios que vamos fomentar melhor qualidade naquilo que é a nossa inovação e desenvolvimento. Certo. Quando falando de competências críticas, quais habilidades devem ser priorizadas por esses futuros profissionais? Na sua opinião, qual seriam essas competências? Nós temos que dizer críticas. Né? Nós temos que trabalhar muito na componente analítica do nosso talento. Ou seja, desenvolver cada vez mais essa capacidade de analisar, trabalhar sobre os dados e tomar as decisões. Eu acho que é fundamental, principalmente porque com a adoção de tecnologias como a IA, a nossa capacidade de crítica tem que ser melhorada, a nossa capacidade de análise e raciocínio. Então, todo e qualquer processo de treinamento deve passar por aí, desenvolver essa componente que vai ser o diferencial dos futuros profissionais. Hoje, os profissionais atuais, né? Começam a ser. Então, a nossa capacidade de análise, né, e pensamento crítico deve ainda ser aprimorada. Ok. Pronto, todo tema forte aqui no Digital Summit é a tecnologia criada em Angola. O que é feita realmente em Angola, made in Angola. Na sua visão, na sua opinião, qual é o estado atual de produção de soluções locais, digitais locais? Qual é a sua opinião em relação a isso? Qual é a sua visão? Estamos melhores que no passado, porque já temos empresas, startups a fomentarem o desenvolvimento. Precisamos produzir mais e industrializar essa componente, ou seja, sair do artesanal e profissionalizar naquilo que é a produção ainda mais, tornar mesmo uma indústria de desenvolvimento de tecnologia.
Mas isso tem que ser fomentado e apoiado pelas empresas. Tem que ser incentivado o consumo de tecnologia por parte das empresas a nível nacional. O mesmo que nós fizemos com os produtos da cesta básica Certo. e tudo mais, devem surgir também políticas que fomentem a adoção de tecnologia local. Até para salvaguardarmos aspectos de soberania digital ou daquilo que é a tecnologia. Nós devemos fomentar as empresas nacionais e o consumo e incentivar esse ecossistema. Mas já existem hoje, dentro do nosso mercado, empresas a produzirem tecnologia e a produzirem bem. Ok. Mas aquilo que era de alguma forma, queria aqui também perceber consigo, daquilo que nós temos, daquilo que são soluções próprias que nós hoje temos, estamos realmente a conseguir criar ou dependemos muito ainda da tecnologia externa? Podemos assim definir aqui uma escala para isto? Não, nós ainda temos uma grande dependência de tecnologia externa a nível, mas já conseguimos ter hoje, para alguns processos, tecnologia local a nível empresarial. Não temos os sistemas core das empresas, assentam em tecnologia nacional, mas sistemas complementares já são desenvolvidos localmente, não é? E outras ferramentas. E isso permite-nos responder. Agora, precisamos trazer também a componente das soluções cores, até porque elas podem estar muito mais alinhadas à nossa legislação, porque são desenvolvidas com a perspectiva local e a visão local do crescimento. Pronto, aquilo que é a sua experiência, vamos de alguma forma tornar a conversa aqui um bocadinho mais concreta. Podes partilhar connosco algum caso de alguma empresa que adotaram soluções feitas aqui em Angola com sucesso? Conhece alguma? Eu dou um exemplo. Se nós olharmos o panorama, por exemplo, dos softwares de faturação, já existe muito software de faturação certificado, desenvolvido localmente, para o componente de faturação. Isso olhando a grelha daquilo que são os softwares certificados pela AGT. Então, já é um passo importante. Temos outras soluções à medida, startups funcionam já com modelos de negócios locais. Startups como já tivemos em tempos na conferência de retalho, a Tupuca, meios de pagamento ou carteiras digitais que funcionam cá para a realidade também local. Então são soluções que já estão cá a funcionar. Ok. Sabemos que desenvolver a tecnologia local também realmente não é fácil, pelas condições que hoje existem, né? Na sua opinião, quais são os principais obstáculos enfrentados? Na sua opinião, né? Digamos aqui, os principais obstáculos enfrentados por startups ou empresas que hoje queiram entrar para este mercado e que se existe alguma barreira, se de alguma forma há soluções que possam impulsionar o Made in Angola. Eu acredito, como qualquer empresa, a inovação ou desenvolver produtos inovadores custa caro, porque depois estamos no experimento. Este investimento inicial, eu acredito que é a maior barreira. Então, nós devemos incentivar o ecossistema a investir através de parcerias, ou seja, dotarmos os centros de investigação, as universidades, de capacidade de inovar através de parcerias com o setor privado. As empresas não devem ter o ônus a 100% de inovar. Elas devem terceirizar isto em parceria com as universidades ou com os institutos ou com os centros de investigação. Eu acho que isso por si só vai fomentar a inovação no mercado. E quando tivermos produtos de alguma forma validados no quesito científico e acadêmico, levar isto em termos de produto ao mercado, permitindo aqui quebrarmos um pouco da barreira do investimento inicial, que a grande dificuldade das startups é testar o modelo ou a ideia e colocá-la a funcionar. Isso custa caro, custa muito caro, e eu acho que é a principal barreira. Não está associada à componente tecnológica, mas é a componente de massificarmos a adoção. Por outro lado, é na mesma velocidade que a tecnologia é desenvolvida, as nossas políticas serem também desenvolvidas ou acompanhadas, que é para conseguirmos ter aqui este acompanhamento, porque se não tiverem na mesma velocidade, nós não conseguimos ter um mercado regulado para esse propósito. E depois permitir ou fomentar as parcerias com as instituições públicas e privadas, dar abertura a isso e criar um ecossistema de colaboração, né? Isso vai ser fundamental. Então, resumindo, o investimento inicial, que eu acho que é uma das grandes barreiras, a questão de nós termos as políticas a serem desenvolvidas na mesma velocidade em que as tecnologias começam a ser
colocadas no mercado e depois o ecossistema de colaboração. Ok. Parcerias. Percebido. Pronto, já aqui, já para encerrar, queríamos que deixasses aqui uma mensagem. Que mensagem deixarias aqui aos jovens angolanos que querem entrar no mundo de tecnologia? Deixar aqui uma mensagem para essa juventude. Conselho, posso assim dizer. Eu acredito que a tecnologia, ou os profissionais que devem ter competências em tecnologia, é uma realidade. Okay. E um diferencial extremamente importante a nível profissional. Então, cada um de nós jovens que estamos cá, no nosso mercado, e queremos ascender a nível empresarial, devemos adotar na nossa capacitação a tecnologia. É fundamental. Nós temos que destacar por aí, independentemente do setor. Eu não preciso de ser um profissional de tecnologia para adotar a tecnologia. E cada vez mais vamos sentindo isso. Independentemente daquilo que é o core da atividade, temos que ter a tecnologia, porque isso é que vai nos permitir ser competitivos a nível do mercado e gerar o diferencial. Então, pensar neste investimento contínuo. Da mesma forma que nós, no passado recente, né, abordávamos que era importante ter um segundo idioma como um diferencial, ter competências tecnológicas também hoje é fundamental e vai continuar a ser. Isso é uma realidade. Profissionais que têm essas competências é fundamental. Isso vai nos permitir ter um mercado mais competitivo e aberto ao internacional, que é aquilo que começa a perspectivar. Nós estamos a olhar que nós, cada vez mais, enquanto país, estamos a nos posicionar a nível internacional naquilo que são as relações comerciais e diplomáticas. Então, é preciso que os nossos profissionais também o preparem-se para isto. Ok. Boa. Hélio, muito obrigado pela sua visão inspiradora, pela sua experiência aqui partilhada. A tua trajetória, de alguma forma, também mostra aqui que tecnologia, inovação e talento são pilares essenciais para construir o futuro digital em Angola. Muito obrigado. Eu que agradeço. Nós temos um presente para si, a Vorten, nosso patrocinador, nosso parceiro, posso assim dizer. Tem aqui um presente para si, queremos partilhar consigo. Tá, muito obrigado. Okay. Mas a Vorten também, muito obrigado. Sim. Que é fundamental. Certo. É o nosso parceiro e está conosco desde o início. E temos um presente para si. Muito obrigado. Vou já também utilizar e agradecer aqui a Vorten, que é um presente de Natal antecipado. Pois, exatamente. Muito obrigado, Hélio. Estamos aqui com a Marina Bavikina. Bavikina, sim. É uma das oradoras aqui do Digital Summit e certamente vai participar aqui de uma mesa redonda onde vai falar, onde o tema central será automação com inteligência artificial, desafios e oportunidades. E queremos aqui perceber com a Marina, questionando-lhe já, e vou fazer um enquadramento. Aqui em Angola ainda vemos processos críticos, presos a sistemas antigos, ok? E dados mal estruturados ainda, decisões centralizadas. Na prática, a IA consegue realmente automatizar algo neste cenário, ou enquanto não houver aqui alguma governação de dados e modernização real, estamos apenas a fazer uma automação de improviso. Bom dia, primeiramente, e obrigado por me ter aqui. Na verdade, é boa pergunta porque a digitalização é um processo que demora muitos anos, não só 1 ou 2. E em qualquer área, inclusivamente a governação, ou tecnologias, ou áreas críticas, como por exemplo os controlos, os bancos e indústrias, demora tempo e é verdade que em alguns destes cenários ainda existe necessidade para incorporar a digitalização geral antes do AI. É verdade, mas também a AI pode ajudar quando está usado como ferramenta, não solução mágica, não é Deus ex machina. A AI pode acompanhar esta digitalização. Então, eu agradeço que temos este evento hoje para discutir como é exatamente podemos usar a oportunidade do AI e controlar os riscos do AI. Porque é como arma, pode ajudar, mas pode também causar muitos problemas. Eu tenho uma frase que eu vi no IBM no ano
79, tipo, muito antiga. A frase diga que o computador não pode assumir responsabilidade, então o computador não deve fazer qualquer decisão de gestão. E aqui com o AI, nesta época, até é pior. Então, certo. quando nós usamos o AI, usamos com pensamento. E neste caso, de certeza pode ajudar. Não podemos esquecer este só porque estamos atrasados em alguma área. Espero que a resposta... Não, com certeza. Da Pronto. E a segunda questão aqui é grande parte das empresas angolanas falam muito de AI, mas continua com dados e alguma resistência interna muito forte, né? Na sua visão, o principal bloqueio à automação é tecnologia, falta de dados, infraestrutura, segurança ou uma questão simplesmente cultural, onde as lideranças têm medo de perder o controlo de processos e decisões? É interessante porque é verdade, muitas pessoas têm qualquer medo de ser atrasados e agora o AI é quase marketing, qualquer coisa. Está a comprar headphones, vai dizer que tem AI. Não sei porquê, pronto. Então, é verdade que às vezes a AI é como foi o cloud 5 anos antes, como foi a internet 20 anos antes. É verdade que às vezes é só uma palavra que pessoas querem pegar porque é fixe, é legal, não sei. Mas afinal é bom tecnologia que não podemos esquecer também. Então neste caso devemos ter balanço, não saltar nesta área sem preparar-nos, como por cloud, não poderíamos migrar por cloud sem saber os nossos dados, 5, 10 anos antes, sem saber os nossos dados, classificar, ter conhecimento da nossa infraestrutura, não podemos ir a cloud. A mesma lógica, só para alguém que sabe já como que funcionou, a mesma lógica é com a AI. A implementar a AI, ok, mas é como o técnico júnior, só mais rápido. Então, sem explicar bem o que deve fazer, não vai receber o resultado que é a expectativa. Então, se nós sabemos de certeza porquê, é sempre a pergunta why, porquê que nós precisamos do AI, como que nós vamos usar, quais são os acessos, quais tipos de dados, como posso dizer, como pode-se aprofundar nos nossos processos para nós ainda ter controlo. Certo. E depois, quanto nós, ou seja, como que nós podemos controlar os outputs, os resultados. Porque às vezes faço muito bom reporte, tipo faço relatório, e depois lemos o relatório, mas não é coisas que nós pedimos, mas demora mais muito tempo a ler, então às vezes as pessoas generem documento, enviam já, ela é falha de controle. Então, basicamente, muitas vezes, quando as pessoas, como disse, quando pessoas querem aproveitar e não perder o controle sobre a tecnologia, depois, na verdade, perdem porque não conhecem a tecnologia bem. Mas por isso, estamos nos eventos, temos muitos partilha de conhecimento sobre a AI. Agora existem muitos cursos, vários, e há empresas para ajudar. Ok. Como Saber Zero, a minha empresa. Tá bem, Marina, muito obrigado. Muito obrigada, essas duas questões que a gente queria colocar antes de participar aqui na mesa redonda. Muito obrigado. Referenciar também, coisa que eu não fiz, a Marina é especialista em cybersecurity, para representar aqui de alguma forma a CyberZero. E já tive a oportunidade de conversar com a vossa equipa, inclusive com a Marina. E muito obrigado por participar aqui na nossa edição especial aqui do podcast Open Source. Okay? Muito obrigado por me convidar e tenha um bom dia e bom evento para todos nós. Igualmente. Morato Custódio, muito obrigado pela sua presença aqui, nossa edição especial aqui do nosso podcast Open Source. Estamos aqui participando todos nós aqui no Digital Summit Angola, no Teu Palmeiras, hoje 27/11. E sei que vai abordar sobre um tema bastante crucial para a nossa sociedade, infraestruturas digitais, inclusão tecnológica, estratégias para reduzir desigualdades regionais em Angola. E queremos falar consigo, fazer duas questões em relação a este tema e perceber a sua visão em relação a esse tema. Pronto. Morato, fala-se muito da inclusão digital em Angola. Mas a realidade é que muitas regiões continuam praticamente offline. Na sua opinião, quem está a falhar mais? O Estado que não investe, as empresas que não arriscam nesse sentido, ou a sociedade que não se adapta? Se tivesse que apostar de alguma forma, onde colocaria essa prioridade agora?
Bom, antes de mais, Marvin, muito obrigado pelo convite. Boa. Nós é que agradecemos. É um prazer enorme estar aqui no Open Source. Perfeito. E sempre que alguém me dá a oportunidade de partilhar o seu espaço de fala, para mim é sempre uma honra muito grande. Pronto, então gostaria de agradecer profundamente por me ter convidado para estar aqui com vocês. Bom, isto é uma pergunta que eu podia levar 3 a 4 horas a fazer uma dissertação de como é que nós podemos combater as desigualdades digitais a nível do país. Então, como não temos 4 horas, vou tentar resumir. Certo. Primeiro ponto. A relevância das operadoras de comunicação móvel. Em África, as operadoras de comunicação móvel são as nossas Big Techs. Por causa do gap que existia no acesso à internet por intermédio de linhas fixas, a linha móvel acabou por, em África, ter um boom com a introdução do GSM, que permitiu que muitas pessoas fossem incluídas digitalmente, não só para falar ao telefone, mas também para aceder à internet. Certo. Se você se lembra, Marvin, há uns anos atrás, a Unitel já chegou a ser a operadora móvel com o maior ARPU do mundo. Certo. De uma forma, havia algum monopólio, não? Posso dizer assim? Existia, não monopólio nas telecomunicações móveis, mas a Unitel teve a primazia de ter exclusividade no uso do GSM, enquanto a Movicel teve que esperar 10 anos para poder aderir ao GSM. Exatamente. E a introdução do GSM pela Unitel é que permitiu o boom que a Unitel teve. Certo. Mas o ARPU não teve nada a ver com a exclusividade no uso do GSM. Teve a ver com a necessidade que existe ou que existia no país. Certo. Porque até hoje, Marvin, nós continuamos a ter espaço para a Unitel, para a Movicel, para a Africell serem empresas muito, mas muito rentáveis. Certo. Porque como nós vamos abordar no tema de hoje, ainda continuam a haver desigualdades digitais. Certo. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a inclusão digital tem que ser financiada. Alguém tem que financiar a inclusão digital. Certo. E quem financia a inclusão digital deve ser os operadores, por intermédio do seu ARPU. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que existe um princípio básico nas telecomunicações que não se põe antena onde só tem árvores. Então, uma antena com rede 3G, 4G e 5G colocada, por exemplo, na Maianga, é mais rentável. Uma célula, vamos chamar célula. Uma célula colocada na Maianga é mais rentável do que 100 células espalhadas em 100 municípios onde não tem grande densidade populacional. Certo. Então a operadora vai desacelerar o investimento onde não há retorno e vai investir onde há mais retorno. Claro. Eu gostaria de definir aí a base. As operadoras, por intermédio do seu ARPU, por intermédio da sua rentabilidade, têm a responsabilidade de financiar a inclusão digital. Certo. Este é o papel das operadoras. O papel do Estado. O Estado aqui tem duplo papel. Certo. O primeiro papel do Estado é desmaterializar a questão do preço ou a questão da precificação das operadoras. O Estado não pode interferir com a precificação das operadoras. Como nós assistimos, o INACOM tem que autorizar os operadores de telecomunicações a aumentarem preço. Certo. E quando você baliza quanto é que uma operadora pode cobrar, você prejudica a rentabilidade dessa operadora. Certo. E se você prejudica a rentabilidade dessa operadora, a operadora deixa de ter capacidade de investir nessa tal inclusão digital. Portanto, o primeiro ponto seria retirar da esfera do Estado a questão da precificação das operadoras. Nós temos 3 operadoras no mercado neste momento, móveis. Deixa que elas lutem entre si no mercado, ofereçam o melhor serviço, ao melhor preço, e aí podemos ter uma economia de mercado que funciona por si só sem intervenção do Estado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que também é papel do Estado, é a desburocratização
no licenciamento de operadores de serviço de internet, os ISPs. Porque nós temos que introduzir no nosso regimento legal, no âmbito das telecomunicações, a figura do microoperador. Por que a figura do microoperador? As operadoras móveis grandes, como eu disse, têm muita resistência a investir onde só tem árvores. Então, é importante que se crie incentivo para que um empreendedor, um estudante universitário, no Curoca, por exemplo, tenha incentivo, seja pelo Angosat 2, seja por um outro provedor, como Angola Cable, seja pela WeConnect, esse microoperador poder desenvolver um plano de negócio para 100 clientes que ele tem naquela zona. Então, se a gente desburocratizar o acesso desse empreendedor a ter uma licença de microoperador, se nós criarmos incentivos para que ele possa ter uma base station do Angosat lá no Curoca, ele vai vender internet naquela zona. Então, há aqui um esforço que precisa de ser combinado entre os operadores de telecomunicações e o Estado. Cada um na sua esfera, cada um no seu âmbito de responsabilidade, e aí podemos assistir um crescimento da tal inclusão digital que nós falamos já há muito tempo, e podemos assistir à diminuição das assimetrias no acesso à internet, porque nós aqui em Luanda, se tivermos o privilégio de estar ligados a uma base station 5G, temos exatamente o acesso à mesma internet que tem o Mark Zuckerberg nos Estados Unidos. Exatamente. Então nós precisamos garantir que o Maninho, o Belito, o Paizinho, espalhados em Camabatela, Angola Mussungo, Curoca, também tenham 5G. Exatamente, todo cidadão para que eles nacional, possam ter o mesmo acesso a plataformas de oportunidade que nós hoje temos. Um YouTube para terem acesso à instrução, uma fintech para poderem receber pagamentos, poderem desenvolver uma app de agrotech para poder servir as necessidades daquela comunidade com agricultura familiar. Mas para isso nós precisamos de chegar lá com internet, com boa velocidade. Com estrutura. Exatamente. Então, retiramos da esfera dos grandes operadores de estar em todo lado e garantimos a introdução dos microoperadores que podem complementar aonde a Unitel, por exemplo, não tem interesse em investir. Mas tem lá infraestrutura. Então o microoperador pode se beneficiar da infraestrutura que existe e poder oferecer microserviços de internet dentro de uma microcomunidade. Pronto, eu queria de alguma forma já responder aqui muitas questões que eu queria colocar, mas se calhar posso aqui rever aqui alguma que se calhar podia aprofundar um bocadinho. Para si, quais seriam as áreas desconectadas? Qual seria para essas áreas desconectadas deixassem de ser peso e se tornassem realmente motores de desenvolvimento? Eu queria de alguma forma que pudesse aprofundar, né, as áreas que hoje consideramos como desconectadas e que pudessem realmente deixar de ser algum peso e aqui tornar-se realmente um motor de desenvolvimento. Consegue-nos, digamos, de alguma forma, dizer-nos aqui de alguma forma quais seriam essas áreas? Para além de falar aqui sobre o microdesenvolvimento em relação a esse aspecto de tecnológico que essas pessoas podiam de alguma forma aplicar a pequenas áreas, a pequenas zonas, mais do que isso seria o quê? Bom, eu quando diz áreas, está a falar áreas regionais ou áreas de negócio? Desculpa? Áreas regionais ou áreas de negócio? Digamos que podemos navegar entre os dois. Bom, os dois sentidos. Ok. Um dos grandes temas, a organização do Digital Summit diz que temos pouco tempo. Temos quanto tempo? 5 minutos? 2? Será rápido. Pois, nós primeiro, para resolver um problema, nós temos que claramente identificar o problema. Certo. E o problema que nós queremos resolver, se nós identificarmos bem o problema, vai nos ajudar a identificar as soluções. Certo. Okay? Nós temos aqui a oportunidade, em Angola, de podermos implementar ações
que não vamos inventar roda, mas que podem ser inovadoras para o nosso contexto. Certo. Uma delas, por exemplo, é a discriminação positiva. Volto outra vez à questão do... se as operadoras tiverem um bom ARPU, elas podem investir na inclusão digital e podem aplicar a discriminação positiva, que é, nós tivemos agora um novo censo, temos mais dados sobre quantos somos, onde estamos e como estamos distribuídos. E podemos usar as infraestruturas que já existem e podermos discriminar positivamente determinadas regiões. Por exemplo, quem vive em Luanda paga, se calhar, 25%, 30% ou 40% mais caro para ter acesso a telecomunicações do que quem vive, por exemplo, no Curoca. E volto à questão do problema que estamos a tentar resolver. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade nesse momento é a pobreza, que existem várias ações de combate, e isso afeta a forma como a sociedade caminha. Então, se nós queremos combater a pobreza, nós temos que encontrar formas inovadoras de dar ferramentas às pessoas para elas se poderem realizar como pessoas, passa a redundância. Então, eu vou ao Curoca, dou uma licença de microoperador à WeConnect e a WeConnect repassa a um empreendedor que está no Curoca, mas a WeConnect sabe que a internet que a WeConnect vai ter acesso para distribuir no Curoca recebe do Angosat com incentivos para ser mais barato a distribuição para o microoperador e, consequentemente, do microoperador para quem vai utilizar. Então, quem está em zonas, e nós sabemos que os nossos municípios estão classificados, temos município de classe A, de classe B, de classe C. Então, essa categorização também pode nos ajudar, que é todos os municípios de classe C têm uma bonificação de 50% no acesso à internet. Seria todos os municípios de classe B têm uma bonificação de 30% no acesso à internet. E todos os municípios de classe A não têm a bonificação porque eles estão num município de classe A que tem outras condições e eles podem se realizar. Então, nós temos que levar as ferramentas às pessoas, sim, mas voltando à questão que me fez inicialmente, tem que haver aqui um esforço combinado, tem que haver aqui uma estratégia nacional para que a gente possa, efetivamente, de forma muito direta, levar o desenvolvimento para essas comunidades, para que elas possam se desenvolver regionalmente e para que possam se desenvolver em termos de áreas de negócio, porque, pelo menos naquilo que a minha profissão toca, eu continuo a acreditar que a internet e um telemóvel é o maior driver que nós temos de inovação, de oportunidade de inovação, de crescimento no nosso país. Morato, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado eu. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá aqui. Espero poder voltar num formato mais longo, porque tenho muita coisa para falar. Com certeza, e nós vamos manter o contacto. Obrigado, Marco. Obrigado, Morato. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes, o nosso muito, muito obrigado por essas entrevistas que de facto aqui foram bastante enriquecedoras. E o nosso muito obrigado pela participação de cada um, e sendo que o nosso podcast é voltado à partilha do conhecimento, espero que todo o conteúdo aqui produzido possa de alguma forma agregar em cada um dos nossos seguidores, dos nossos espectadores. Nosso muito obrigado.